No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho. A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada. O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado.
Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-lo se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso. E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água-viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe-ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura um mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar.